Tema. Alô, você que não tem hábitos alimentares muito saudáveis, não controla o teu intestino, não usa fibras, alimentos, verduras, legumes, não toma água, olha, tenha cuidado, olha aí, ó. A nossa Nutri, Letícia Almeida, vai falar hoje no tema intestino e sua importância para a saúde. Confira a dica desta segunda, dia 16, com a nutricionista Letícia Almeida, exclusivo para a Rádio Mocó, Jornal das 10. Bom dia, Nutri! Olá, bom dia, Bira, bom dia, amigos e ouvintes da Rádio Mocó, aqui Letícia Almeida, nutricionista. Hoje eu vou falar sobre um órgão muito importante para a nossa saúde, que é o intestino. Quem é ele, o que ele faz e qual que é a sua importância. Bom, como que a gente pode manter uma boa saúde intestinal? Vou trazer algumas dicas. Para quem não sabe, o nosso intestino é um dos principais órgãos do sistema gastrointestinal e ele se divide em intestino delgado e grosso. Ele vai ser responsável pela digestão, absorção e também transporte de nutrientes e ainda vai fazer a eliminação daquelas substâncias que são indesejadas ao nosso corpo. Se o nosso intestino ele é saudável e funciona de uma maneira eficiente, a gente vai ter muitos benefícios, inclusive relacionados à mente, aos neurônios, porque o intestino ele tem uma forte conexão com o cérebro, então a nível cerebral vai ser super importante se ele estiver funcionando bem, porque vai diminuir a ansiedade, problemas de depressão, problemas de compulsões, estresse. Vejamos alguns exemplos. Quando a gente fala em imunidade, o intestino ele é um órgão seletivo e ele funciona como uma grande barreira de defesa, porque ele seleciona o que deve e o que não deve permanecer dentro do nosso organismo. E para ele ser capaz de trabalhar em plenitude, ele precisa ser saudável e bem cuidado. Se essa barreira intestinal, não está forte, se ela não tem uma boa eficiência, o corpo passa a internalizar, ele deixa passar toxinas, substâncias que são ruins, bactérias, vírus, radicais livres, que deveriam ser eliminados, acabam entrando através dessa barreira para dentro do organismo e aí podem surgir muitos sintomas, alergias, intolerâncias alimentares, doenças. O intestino ele é um órgão que está bem relacionado com a função imunológica, porque 60% das células imunológicas do corpo estão presentes na mucosa do intestino. E dentro do nosso intestino vão existir milhões de micro-organismos do bem e do mal. Esses micro-organismos eles desempenham um importante papel na nossa saúde digestiva. Então, para vocês terem uma ideia, a gente vai ter muito mais bactérias no nosso intestino do que células no nosso corpo. E esses micro-organismos do bem e do mal, eles vão compor a nossa microbiota intestinal, que é o conjunto de bactérias que vivem ecologicamente em equilíbrio, e aproximadamente a gente vai ter 100 trilhões dessas bactérias dentro do nosso intestino, com funções de digestão, de proteção da mucosa, de síntese de vitaminas essenciais. E quando a gente fala, quando a gente tem assim, mais micro-organismos do bem dentro do nosso intestino, se essas bactérias estão em maioria, as boas, elas vão fortalecer a nossa barreira intestinal, vão melhorar a absorção das vitaminas e dos minerais, vão evitar com que qualquer substância ruim, estranha, toxina, radical livre, bactéria, causadora de doença, entre para dentro do nosso corpo e traga problemas. Bom, existem alimentos que vão proteger a parede intestinal da ação das bactérias ruins. Então, tudo que vier da natureza, alimentos como verduras, legumes, frutas, grãos, sementes, alimentos com fibras, tudo isso é benéfico para a nossa saúde digestiva, e aumenta mais as bactérias benéficas, boas. Então, a ingestão de água, hábitos saudáveis, exercício físico, tudo isso vai ser importante.
E, pelo contrário, quando a gente fala em alimentos que podem alterar essa microbiota intestinal, né, que vai aumentar o nível de bactéria ruim, é quando a gente fala em alimentos industrializados, ultraprocessados, frituras, açúcar, carboidrato refinado, café, adoçante, os plásticos quando em contato com os alimentos, os doces, gordura trans saturada, bebida alcoólica, além do estresse, do cigarro, medicamentos, agrotóxicos, tudo isso pode interferir negativamente no intestino com mais bactéria ruim. Outra questão importante do intestino é que ele é considerado o nosso segundo cérebro. Então, vocês sabiam que o intestino ele é responsável pela produção de cerca de 90% de toda a serotonina fabricada no nosso corpo? E essa serotonina, ela é um neurotransmissor muito importante que está associado à sensação de bem-estar. Ela atua no nosso cérebro regulando o humor, o sono, o apetite, a memória, entre outros. Quando a gente tem um intestino saudável, ele é capaz de promover o aumento da nossa saciedade, vai reduzir a ansiedade e também reduzir a compulsão alimentar. Mas quando o nosso intestino ele não funciona adequadamente, a produção dessa serotonina será afetada e com certeza a gente vai ter muito mais oscilações de humor, ficar mais deprimido, ansiosos e inclusive até a ficar mais compulsivo, querer comer mais, né? E isso pode prejudicar o peso. Bom, como que a gente pode saber se o intestino está funcionando bem? Não basta a gente fazer achar que fazer com que ele funcione todos os dias vai ser a forma ideal. É necessário a gente ter qualidade e eficiência nesse funcionamento. E para a gente certificar se ele está funcionando bem, a gente precisa observar 2 pontos. O formato, a consistência e o odor das fezes é importante. Frequência com que a gente vai no banheiro também é importante. O formato das nossas fezes vai dizer muito sobre a nossa saúde. As fezes elas precisam ser inteiras, compridas e lisas, como uma banana. Deformações, malformações nas fezes vão indicar que nossa saúde ela requer muitos cuidados. E aí, você já foi no banheiro hoje? A frequência com que se vai ao banheiro é algo muito individual. Não importa o número de evacuações, se a pessoa é saudável e ela for ao banheiro uma vez ao dia, mas com qualidade, isso já é o suficiente. O fundamental é a gente eliminar um volume proporcional à quantidade de alimentos que a gente ingere. Fique atento, o intestino em desequilíbrio pode ser sinônimo de distúrbios comportamentais, intolerâncias alimentares, enxaqueca, dores articulares, compulsão alimentar, obesidade, baixa imunidade, má digestão, entre outros. A microbiota, conjunto das bactérias intestinais, equilibrada, assegura a absorção adequada de nutrientes e contribui para um bom funcionamento de todo o corpo, participando na defesa contra as agressões do meio externo e previne assim doenças e promove saúde. Então, manter uma alimentação com mais comida da natureza, né? Alimentação saudável, com a predominância de alimentos que vêm da natureza, com mais verduras, legumes e frutas, é a base para o intestino equilibrado e saudável. Isso tudo vai contribuir com mais vitaminas, minerais, fibras e assim alimentar as bactérias boas, estimulando o seu desenvolvimento e fortalecendo assim um corpo contra agressões e garantindo uma saúde adequada e melhor qualidade de vida. Essa é a dica de hoje. Até semana que vem. Abraços da Nutri.